Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Entre Plantões, podcast onde a gente pode falar de medicina de forma muito mais leve, descontraída e hoje entendendo muito melhor sobre o mundo de médico e médica de clubes de futebol. Eu estava falando aqui no começo, nos bastidores, que uma das minhas grandes frustrações, você não tinha chegado ainda, uma das minhas grandes frustrações na medicina é de não ter sido médico de clube de futebol. Eu lembro que na faculdade eu queria fazer estágios lá no Galo, meu time daqui, tentei, não consegui, e eu meio que fiz ortopedia com uma dessas motivações, assim, não, nossa, uma chance de ser médico de clube, também não consegui. Hoje eu vejo de uma outra forma, mas sim, está na minha lista de frustrações, e eu acho esse tema muito interessante. Eu sei que é uma dúvida de muita gente tem vontade de trabalhar com esporte, e isso não é tão difundido, as informações de como fazer, como não fazer. E por isso resolvi trazer uma convidada muito especial, que eu admiro muito, muito mesmo. Mas antes de apresentá-la, ela vai contar um pouco da história, curiosidades aqui do meio do futebol e do esporte no Brasil. Quero fazer um agradecimento especial à nossa patrocinadora aqui, Arco. Vocês sabem que eu sou um dos fundadores da Arco, que é uma consultoria financeira. Hoje, a maior consultoria financeira para médicos do Brasil, e sem a Arco nada disso aqui seria possível. A Arco que faz a gente poder trazer convidados tão especiais e tão relevantes. Bora para o episódio? A ideia hoje é falar sobre como se tornar médico ou médica de clube de futebol, médico ou médica do esporte. E para isso trouxe a Andressa, a doutora Andressa, que é cardiologista e, dispensa apresentações. Muito bem-vinda e muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Ah, que honra, né. Tudo bem, Vitor? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né. Já teve vários encontrinhos e agora em frente às câmeras vai ser bem legal, né, que a gente vai contar todos os bastidores aí, né. Muito É, obrigada. Não, eu que agradeço, já tivemos vários encontros, eu sei de várias coisas, mas eu ainda tenho muitas curiosidades e você tem uma bagagem enorme para falar. E para começar, eu queria que você contasse, Andressa, um pouco da sua história como médica, desde lá do início, como que foi essa motivação para se tornar médica, depois cardiologista, como que foi para começar com o esporte. Conta um pouco para a gente. Então, acho que eu falo que o esporte sempre fez parte da minha vida, né, eu sempre fui um amante de futebol, né, sempre influenciado pelos meus tios. Copa do Mundo, minha mãe sempre era daquelas que colocava a gente para escutar o hino, colocava as bandeirinhas lá, então, minha primeira lembrança, assim, pequenininha é da Copa de 94, né, então sou Uhum. apaixonada com Bebeto, Romário, aquela coisa. Então o esporte sempre fez parte da minha vida, eu jogava futsal, eu era goleira de futsal na faculdade, cheguei a ser campeã do Intermédio, para quem não sabe é um grande título, não é não, Grande Vitor? título, demais, velho, É, e demais. aí, então eu sempre gostei muito, né, do esporte nesse sentido, só que eu jamais imaginava que eu poderia um dia trabalhar com isso. Imagina você unir ali, né, essas 2 paixões. Para quem não sabe, eu queria ser pediatra, né, então entenda aí, sua esposa É. era pé de minha vida, pé de meu amor, né, só que eu queria fazer neonatologia, então desde o meio da faculdade eu comecei a fazer todos os meus estágios e aprofundar tudo em pediatria, tinha um tigrão pendurado aqui, eu falo que o que restou da pediatria agora foi só minha fita métrica de uma vaquinha. E aí como que mudou, né, como os planos mudaram, né, assim, eu lembro que eu tentei, fiz todo o trajeto igual todo mundo faz, de medicurso, médio, tudo, não passei, fui trabalhar, né, sou de uma família muito pobre, comecei a trabalhar, dar plantão, trabalhando em posto de saúde, e aí quando eu comecei a ter a vida, eu agora sou a plantonista aqui, eu vi que eu não queria a vida de plantão. E a área que eu queria fazer da pediatria era só plantão, a Não, não. neonatologia. Eu não queria atender o No, o Gael, que agora tem que falar. É. Antigamente eu falava Enzo e Valentino. Agora é o No, Gael, Miguel. Eu falei, eu não queria atender eles no consultório, eu queria ser pediatra, neonatologista. Aí quando eu vi que eu não queria essa rotina de plantões, eu falei, gente, está na hora de decidir. E eu não gostava de bloco cirúrgico, então eu falei assim, então eu sou da clínica médica, do oxímetro aqui pendurado, aquele bando de exames. Eu falei assim, então eu vou fazer clínica. Fiz 2 anos de clínica em Belo Horizonte, parei um ano depois para ver o que eu queria, depois fiz 2 anos de cardiologia no Hospital Felício Roxo, é um lugar que me formou mesmo, mas ainda assim eu não sabia que eu iria trabalhar com esporte. Até então eu não quis fazer nenhum R5, né, de eco, nem arritmia, e foi uma conversa totalmente despretensiosa, né, como surgiu isso, que a minha chefe, né, a doutora Tânia, uma pessoa que eu admiro muito, falou comigo, o que você vai fazer depois que acabar a cardio? Eu falei, se eu pudesse escolher a mesma área, eu queria fazer cardiologia do esporte, então medicina esportiva. Eu só não faço porque eu acho que não tenho onde atuar aqui em BH. Aí lá eu conheço o doutor Haroldo, que é o cardiologista do Galo e tudo, e foi só, não teve mais nada ali. Eu falei, que bom, né? Tipo, bom pra você, que ótimo, né? E aí foi totalmente despretensiosa essa conversa.
E aí eu acabei, nisso passaram-se um tempo, o doutor Haroldo ele precisou de se ausentar do clube, e aí eu fui, eu prestei serviços lá, sem nenhum vínculo empregatício nem nada, e aí eu vi aquela rotina ali, né, de atendimento ali dos atletas da base, eu falei, gente, Deus, eu queria muito isso aqui para mim, né, e aí aí acabei cardiologia e comecei a trabalhar como cardio, assim, porque eu não pensei em especializar ali naquele momento, porque eu não estava disposta a ir para São Paulo, nem parar aqui dali, porque eu achava que realmente era um campo de atuação muito difícil. E aí, 1 ano e meio depois, quando eu já estava trabalhando no hospital, já como cardiologista, surgiu uma vaga no futebol feminino do Galo, e aí o Haroldo me ligou e falou assim, eu queria que você trabalhasse na nossa equipe. Aí foi um dia mágico, assim, emocionante. Então, a minha entrada no futebol, ela foi assim, eu brinco que foi apadrinhada, né? Assim, Sim. Deus colocou 2 anjos, assim, que me colocaram nesse meio aí que é tão difícil, né? Ai, que legal. Algumas coisas que me chamaram a atenção no que você falou. Eu acho que, claro, deve ter batido ansiedade nesse momento. Ah, não passei na residência no início, e depois de clínica, vou ficar 1 ano aqui trabalhando antes de decidir. Mas ter tido paciência, eu acho que deve ter sido essencial. Poxa, não passei, beleza, vou trabalhar aqui, recomeçar, juntar os cacos, estudar de novo. E depois, é porque muita gente tem muita pressa de querer ir fazendo todas as etapas. Eu tenho que fazer as 2 residências e começar. Eu imagino que ter parado e refletido e pensado na carreira deva ter feito muita diferença, no seu caso, e talvez não teria feito você chegar onde chegou. E também a as conexões, porque se você não tivesse se conectado e expressado sua vontade de trabalhar com o negócio, com a medicina do esporte, essa médica não teria te conectado com o doutor Haroldo. Então, é realmente o poder das conexões reais, genuínas na medicina, e você falar o que você quer faz muita diferença, né? Você também percebeu isso? Com certeza. E você falou um ponto muito chave. Eu sou millennial, né, minha geração. Uhum. O que eu vejo de diferente dessa geração, eles querem ter como se tivesse uma cartada, né? Não sei se você Uhum. observa isso, que você lida muito com esse público, os mais novinhos, né? Sim, Geração Z. É como se não tivesse a oportunidade de errar. Então, assim, eu tenho exato. só uma cartada. E eu falo, gente, como assim? Se você não. Ai, mas como é que você. Eles me perguntam muito assim, os alunos, né? Como que você tinha certeza que você queria? Então, eu conto a minha história para falar assim, eu não tinha certeza. Eu achava que era uma coisa e foi tudo bem ter recalculado a rota. E eu precisei de trabalhar como médica mesmo, não ser só como acadêmica, para eu ver que eu não gostava daquela rotina. E a Yara, né, ela fez um vídeo que ela fala exatamente isso. Ela assim, você se enquadra naquela rotina? E assim, eu vendo externamente, eu achava que eu me enquadraria, mas quando eu vivia aquela rotina ali de plantões, que eu vi que eu falei, não, eu não quero ser pediatra, né? Então, assim, eu acho que para uma grande questão para falar para essa nova geração, é tudo assim, tenha paciência, assim, não tenha medo de errar, né? Às vezes você não precisa, às vezes, ter essa definição tão rápida, né? Que vai ser o resto da sua vida aquilo dali, né? Você também teve 1 ano na carreira militar que Sim, também refletiu o que você queria, né? Não, é, realmente eu quero uma área com procedimento, né? exato. Então, assim, só que hoje o que é vendido para a gente, né? Então as redes sociais são as grandes vilãs nisso, é a comparação, né? Tava falando até no outro podcast, é isso. Então, o que eu tenho que performar? Então, eu tenho que decidir rápido, eu tenho que passar nas melhores escolas, tá muito difícil, passa rápido. Mas espera aí, será que eu tenho certeza que eu quero isso mesmo? Será que eu ainda tenho dúvida? Né? Ou será que eu só estou atropelando os fatos? E a questão das conexões, eu falo que, como você já deve ter falado também, a residência, né, o hospital que você se especializa, você forma, ele é a sua vitrine. Então, eu falo que o Felício Roxo foi minha vitrine para todos os meus empregos, assim, sem exceção, né? Então, acho que antes da gente gerar aquela conexão, é a gente fazer um bom trabalho, né? Então, a gente ser um bom residente, né, ser um bom médico, a ponto de, às vezes, você não vai ficar naquele serviço, né? O mineiro é muito conservador, ele prefere contratar um daquele serviço que foi formado ali, do que trazer um externo, você sabe disso. Sim, sim. Então, ali é a sua grande vitrine, só que às vezes não tem uma vaga ali, só que você vai ser indicado, que foi o que aconteceu no meu caso. E eu expressei para ela, foi a única pessoa que eu expressei o meu sonho, a minha vontade, né? A gente brinca que sonho, a gente não pode sair contando para todos os cantos. Mas Deus usou estrategicamente ela para ser uma pessoa para saber dos meus sonhos, porque ela que foi a fundamental, esse elo, né? Então, não É. sair contando para qualquer um, né? Não, que legal. E é exatamente isso que você falou, a geração mais nova, boa parte dela, é tão imediatista e tem muito medo de errar, do ponto assim, eu recebo muita pergunta das pessoas, dos meninos perguntando assim:
qual que é a melhor especialidade que consegue combinar remuneração, qualidade de vida e rotina boa. Tipo assim, o que que é uma rotina boa? O que que é qualidade de vida para você? Tipo, para de preocupar tanto com isso, vai fazer o que você gosta, vai se dedicar para aquilo que você gosta, que é isso que vai fazer realmente diferença. E o que você falou sobre ter se dedicado na residência, você fez o básico, entendeu? Você fez o que tinha que ser feito, você estava concentrado ali, ao invés de ficar reclamando, ai, não vai ter oportunidade aqui, o hospital está cheio. Realmente devia estar bem cheio no hospital, mas você recebeu uma indicação que mudou completamente sua vida. Então, por uma fala, por ter feito o básico durante a residência, mudou completamente sua trajetória. E você disse que quando começou lá no Galo, foi substituir o Haroldo, prestou serviço, você gostou daquela rotina. Como que é? Descreve pra gente essa rotina aí, o que te encantou e o que te brilhou o olho? O que encantou que primeiro que a gente sai de um ambiente hospitalar, né, Uhum, então de um ambiente de tratamento de doenças, e ali a gente está trabalhando com alta performance, com aham, esporte. Então o movimento, né, então para quem gosta do movimento, para quem gosta dessa área, é um sonho. A gente brinca que o escritório, né, é ali no campo, no gramado, o escritório, então isso é mágico. Então, sim. só que isso vai fazer sentido, então entra muito autoconhecimento, igual você está falando, do que é legal para você ou não, porque eu lembro uma vez quando eu contei para as minhas amigas, né, LLT Gás, ou eu fui na Vila Belmiro, ela, Vila Belmiro, tipo, pra ela não faz Sim, sentido é um aquilo. bairro? Aí depois daquilo eu comecei a ligar só pro meu primo, que é Aham, Máfia Azul e tal, sim, ou porque então pra quem que faz sentido isso? Então às vezes a pessoa ela não gosta de futebol, ela não gosta do esporte. Então todo mundo que geralmente eu conheci ele no esporte são pessoas que sempre tiveram o futebol, né, então o esporte sempre muito ligado na sua vida, igual muitos ex-atletas, né, tem pessoas que tentaram ali, que não deram certo, né, então eu uhum, brinco que faz parte disso. Então, o dia a dia, então ele torna-se mais leve por causa disso, você trabalhar no sol, né, no caso. Existe, lógico, em outros lugares, setores fechados, igual no Minas, é fechado, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma coisa mais leve, né? Então, enquanto no outro a gente está dando diagnósticos de doenças, de coisas incuráveis ali, eu estou trabalhando com performance. Então, é um ambiente teoricamente ali mais leve, mas tem a pressão também por trás, né? Como todos os lugares, né? Empresa, resultados, né? Então claro. tem esses bastidores ali e tudo, né? E uma coisa que chama muita atenção, que eu acho que o que fez mais um impacto, é que o médico, ele é um elo, a cadeia no departamento de saúde e performance dos clubes, de seleções, todo mundo trabalha de mãos dadas, então o médico ele não decide nada assim sozinho, a não ser que seja alguma coisa, nossa, você tem contraindicação absoluta para isso, Sim, seu tempo de afastamento, mas o resto tudo é sentar todo mundo em conjunto, fisiologia, preparação física, o treinador, então as reuniões, né, a comunicação, psicologia, nutrição, então, ou seja, é todo um conjunto de profissionais, né, assim, mais de 15 profissionais para aquele atleta, né, em favor, a serviço daquele atleta. Então, eu acho que isso é a coisa que mais dá choque na gente, porque a gente está acostumado naquela medicina que o médico dita isso, é isso e pronto, acabou. E você tem que fazer aquilo dali. E no no futebol esporte é não é assim. diferente. Então, depende, quem é meu camisa 10? Não, o que aconteceu? Não, mas 2 semanas? Não, as diretrizes falam. Então, assim, é uma coisa que a prática, o tempo, né, que você está no esporte vai fazer muita diferença. Por mais que você seja o maior detentor do conhecimento, o dia a dia, nem se eu falasse um manual, assim, não dá. Cada dia acontece um capítulo diferente. Eu acho que É. isso que é legal, porque é muito dinâmico. Legal. E dando um passo atrás sobre a preparação para trabalhar com o esporte, você é cardiologista, mas existem médicos de clube que são ortopedistas, médicos que fizeram medicina do esporte. Como que é esse caminho? Como que a pessoa pode se preparar e direcionar a formação para se tornar médico do esporte, trabalhar com clubes, futebol, seja lá qual esporte for? Então, a medicina do esporte, né, residência MEC, ela é uma residência, vamos dizer assim, nova perante as demais, né, ortopedia e tudo, né. Então, tanto é que aqui em BH a gente só tem uma vaga MEC, que Uhum. surgiu agora no Hospital Mater Dei. Então, a maioria das vagas são concentradas em São Paulo, tem várias amigas lá da USP, né, da Santa Casa, então tem no Sul, tem uma lá em Fortaleza. Então, são pouquíssimas vagas ofertadas para você ser um médico do esporte mesmo. Então, o médico do esporte, a formação são 3 anos, acesso direto, né? Então você vai lidar em todos os cenários, né? Então, assim, tanto para o atleta como para o não atleta. E ainda é pouco divulgado, lógico que está crescendo muito mais, mas ainda está pouco divulgado, ainda mais em lugares que não tem um serviço, como aqui em BH.
né? Então as pessoas ainda tendem a, vou procurar ortopedista, mas o médico do esporte, ele é um generalista, ele sabe um pouco de cada coisa. Então ele tem um conhecimento da ortopedia, ele tem um conhecimento da cardiologia do esporte, ele tem um conhecimento da clínica, ele roda em tudo, né? Então assim, ele vai cuidar daquele atleta como um todo. É muito comum já nos clubes, já em São Paulo, tanto nas categorias masculina e feminina, terem um médico do esporte como responsável daquele, na seleção feminina, né, principal, nossa médica é a médica do esporte, da USP, super competente, doutora Lígia. Então, assim, é uma realidade que é o certo, que teoricamente é um médico do esporte que estaria, né? que é o completo que estaria ali. Só que ainda esse cenário a gente não tem, né? Eu acho que a especialidade, que você deve ter comentado isso, que é o que menor número de formados, acho que registrados. É muito pouca gente. Eu fiz clínica cardio e eu fiz pós, né, graduação em medicina do esporte 2 anos, então eu posso tentar o título a partir do ano que vem, né, pelo tempo de atuação, e eu fiz também cardiologia do esporte pela SPC, mais 1 ano. Então, assim, a cardiologia do esporte são vários detalhes, assim, que às vezes um colega meu, que é cardiologista geral, ele não sabe. Então, ser um cardiologista do esporte, estou acostumada, o que pode treinar? Pós-infarto, eu posso treinar? Pós-infarto, posso ter uma relação sexual? Então, a cardiologia do esporte, ela traz essas respostas que, às vezes, um cardiologista clínico não sabe responder, entendeu? Então, o caminho para a formação, para a atuação em um clube, ele é esse. Então, o cenário atual, o que a gente vê muito ainda? Ou vai ser um médico do esporte atuando ali de maneira ali, junto com os demais departamentos, ou é um ortopedista, né, que é o mais comum que a gente vê nos clubes, geralmente é um ortopedista, e também o cardiologista, ele é o mais raro. Então, vamos dizer assim, que ter um cardiologista, assim, especialista ali no clube, ali, não é o cenário mais comum, né? O mais comum realmente é o ortopedista. Mas no Galo sempre teve esse perfil, né? Então, assim, tem o cardiologista, né? O querido de referência, doutor Haroldo, na base tem o doutor André Jafé, no feminino tinha eu, né? Então, sempre tinha um cardiologista do esporte, né, / médico do esporte, com o ortopedista. Então, formava aquele conjunto ali completo ali para o atleta, né? Entendi. Então, assim, a gente tomando como base o Galo, né, um clube de Série A e que tem futebol feminino. Quantos médicos trabalhavam lá, então? E assim, não tem como fugir, ou é cardiologia, ou é medicina do esporte ou ortopedia, Exatamente. Né? Fora isso, não. Mas quantos médicos eram ali na equipe geral? Então, aí depende da categoria. Então, na categoria masculina tem um Lasmar, que é o diretor médico, e tem mais 2... Lasmar ortopedista? É ortopedista, né, que é o diretor médico geral, e tem mais 2 ortopedistas e o cardiologista do esporte. Então 3 mais 1, 4. É, isso. Aí na base tinham 4, acho. Um era pé e tornozelo, outro era de joelho, e outro cardiologista do esporte, tudo também. Tá. 4, né, também. E no feminino, uma ortopedista e a cardiologista também do esporte, também, / medicina do esporte. Deu então são 10 ou 11 médicos. São muito poucos, mas né? 10 ou 11 médicos. E a gente tá em Minas, então os clubes, assim, lógico que tem outros clubes da série B, C e D, né? Só que nem todos os clubes têm dinheiro para pagar, para ter um médico exclusivo ali. Então, o cenário do Brasil, né? O Brasil é muito heterogêneo. Então, a gente, às vezes, um clube vai conseguir bancar um médico só para o jogo, que é pagar só para ir no jogo. Então, isso é muito comum. Equipes, às vezes, da Série A feminina também, às vezes até também da masculina, de Série B, tudo assim, às vezes não consegue levar o médico em todas as viagens. Contrata o médico lá, esporadicamente. Porque fica mais caro levar do que contratar um no lugar. Exato, né? Então, assim, isso é ruim, porque às vezes um médico não tem, né, muita noção ali daquela coisa ali do atleta e tudo. Então, cuidado, porque a gente fica ali concentrado no hotel, né, o tempo inteiro ali com aquele atleta. Então, o cenário ideal seria ter um médico ali exclusivo para prestar o atendimento, que pode acontecer a qualquer momento, qualquer intercorrência, né? A gente só pensa na intercorrência ali dentro do campo, né? Alguma queixa ali do ortopédica, alguma coisa ali, mas e as intercorrências clínicas que acontecem? Sempre vão acontecer quando tem muita gente. E aí a gente entra com a gente brinca muito do ortopedista, né? Só que o ortopedista no clube, ele é um deus, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no clube para fazer a piada, ninguém riu. Nem as atletas, nem eu. Eu falei, gente, é a primeira vez que eu tô me sentindo assim, ninguém tá compartilhando, né, de ortopedista. Ninguém tá zoando o ortopedista? Ninguém tá zoando. Aí eu vi ortopedista lá com esteto, eu falei, ortopedista com esteto, mas tem que ter, né? Porque num dia que eu não viajo,
o ortopedista vai auscultar a nota chiando e tudo assim. Então, ele vai ser o clínico ali que vai fazer esse papel ali também nas concentrações e nas viagens também. Muito legal. E acredito que eu achei muito, assim, 10, 11 médicos em um clube, beleza, um clube de Série A, mas achei muito, por ser tão específico, achei muito. Aí tem outros times aqui, tem o Cruzeiro, tem o América, acaba que é uma comunidade maior do que eu pensava. E aí, o que eu queria te perguntar? Você falou que na cardiologia do esporte tem muitas coisas específicas que o cardiologista comum não entende ou não estuda tanto. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas diferenças. O que tem de diferente na medicina do esporte, na ortopedia do esporte, na cardiologia do esporte, que não é tão falado, não é tão divulgado e não é tão estudado por áreas extraesportivas? Eu acho que na cardiologia do esporte, né, eu falo que o nosso papel ele é fundamental, né? Às vezes, nos bastidores ali, antes de um atleta ser convocado, assinar um contrato, a responsabilidade é tão grande, ele passa pela nossa avaliação e eu tenho que atestar que ele não tem nenhuma contraindicação clínica ou cardiológica para ser exposto a um esporte competitivo. Então, no contrato ali de um Hulk da vida, do atleta ali, vem a assinatura do atleta, do presidente do clube e do médico. Ah, é? Somente os três. Ou seja, é muita responsabilidade. Então, ou seja, se acontecer qualquer coisa com qualquer atleta, sou eu quem carimbei que ele podia praticar aquele esporte. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você atestar, olha, realmente você não tem nada no seu coração, Vitor. Você pode correr, você pode fazer o que for que vai dar tudo certo, né? Nossa! Então, é muita responsabilidade. Então, uma das coisas que acontece, logo quando a gente faz um eletrocardiograma, o eletrocardiograma, ele, tanto a diretriz brasileira, europeia e americana, ela fala que ela deve ser feito para todas as pessoas que vão praticar esporte, então crianças, categorias de base, tudo, tem que ter um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, quando ele foi detectado como obrigatório lá na Itália, quando se tornou uma lei em 1989, reduziu a mortalidade em 90%. Tá. Ou seja, uma simples interpretação, mas tem que ser de uma pessoa que saiba interpretar. Por quê? O nosso coração ele começa a passar por alterações, né, fisiológicas, né, o coração do atleta, de acordo com a carga de saúde de treinamento, e que vão dar algumas alterações que às vezes o cardiologista clínico ele vai falar assim, nossa, isso aqui está alterado, isso aqui é doença e tudo, e o cardiologista do esporte vai falar, não, isso aqui tá fisiológico, isso aqui é compatível com a carga de treinamento. Então, num simples eletrocardiograma ali, eu já sei detectar algumas alterações que podem ser fatais para aquela pessoa que às vezes não está habituada a ver aquilo dali no dia a dia dele. Entendi. Realmente deve ser muita diferença. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui no caso da ortopedia, por exemplo. Quando a gente vai. A mesma lesão num atleta e numa pessoa comum, que é atleta de final de semana, a gente trata completamente diferente. Por exemplo, o LCA, a ruptura do ligamento cruzado anterior. Se é um atleta de alto rendimento, jogador de futebol, as pessoas que operam essa lesão usam um enxerto do tendão patelar, né, que é um enxerto um pouco mais forte, com resistência mais forte. Enquanto quando as pessoas não são atletas de alto rendimento, usa enxerto dos flexores aqui da coxa. E é uma cirurgia completamente diferente, justamente por ser médico do esporte. Então, muito, muito legal isso aí. E imagina agora, então, nisso aí que você entrou na Sim. sua área, e aí que já reparou o tanto você vê na internet, você lida todo dia com isso, o tanto de falsos especialistas que tem. Então, você imagina que você é um atleta de algum clube, né, super famoso, e você machucou o seu tornozelo. Imagina se eu fosse detalhar qual tipo de lesão que você teve. Iria chegar vários falsos especialistas falando assim, até hoje o Vitor está afastado, essa lesão eu trato tantos dias no meu consultório. Então, teríamos também várias pessoas para se aproveitar de uma coisa que não tem ideia do que é os bastidores. Então, a medicina ali esportiva, ela trabalha com vários fatores, igual você contou. Então, assim, quem é meu jogador? Exato. Qual a posição que ele joga? Isso tem Exato, a então ver. o próprio LCA, então assim, vai ter que operar, sempre operar, porque é atleta. Agora, se não fosse atleta, daria para ser conservador? Sim. Então, na internet está cheio de falsos especialistas, né? Então, assim, quanto menos a gente comentar, ainda mais que é super sigiloso o dado de um paciente, né? E tudo assim, melhor para respaldar dessas pessoas que querem se aproveitar daquela informação ali, né? Exato. E até uma curiosidade aqui, enquanto a gente vai conversando, não sei se você estava diretamente ligado, se você viu o caso, mas sabe o Eriksen, jogador da Sim, Dinamarca? sim. O que aconteceu com ele ali? Como que lida com um tipo de situação igual aquela? Se você É. puder explicar um pouco para as pessoas que estão vendo também o Claro, que rolou. claro. Engraçado que quando eu cheguei no Galo, foi em 2021, a gente sempre andava com DEA, para quem não sabe, o DEA é o desfibrilador externo automático, aquele negócio que dá o choque.
e a pessoa ela volta a viver, né? E eu lembro que eu andava com o DEA, eu falava assim, gente, todo mundo já foi treinado aqui, será que as pessoas sabem usar o DEA? Que o DEA foi feito para o leigo. Eu falei assim, não, eu vou treinar todo mundo aqui. Um manequim mal fuleiro, tudo assim. Então, não, perdão, gente. Eu não quero, porque a gente só sabe jogar bola. E eu lembro que foi um treinamento, foi no dia 12 de junho, pela manhã, com os manequins todo fuleiro, todo mundo foi treinado. E nesse mesmo dia, o Eriksen teve a parada cardíaca em campo. Mesmo dia? Foi no mesmo dia. Então, marcou muito, porque foi no período da tarde. E aí as atletas, nossa, eu vi o 10 chegando, eu vi o 10 chegando. Então, o Eriksen, ele estava jogando pela Dinamarca na Eurocopa, ele teve uma parada cardíaca, o coração dele parou, ou seja, ele morreu ali, caiu em campo. E o Deia, que foi chegar muito rápido, ou seja, quanto mais rápido chegar o Deia, ele tomou o choque, ele foi reanimado, ele sai do campo acordado. Então, assim, ele tem um vídeo, ele tá saindo assim. Loucura. O que aconteceu? Ou seja, o coração dele parou e ele foi reanimado, né? Então, então ele só foi reanimado porque teve a técnica correta, o desfibrilador adequado e tudo, mas o que ele teve, né? Então, assim, acaba que a gente, igual eu falei, a gente sabe pelos bastidores e tudo assim, mas a principal suspeita, né, a principal causa, né, de morte súbita que a gente fala quando a pessoa morre assim, é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que causa hipertrofia daquele coração ali. E aí, só que aí você fala, pô, mas eles não fez os exames? Dava para ver. Então, aí possivelmente, mas o deles descartaram que era isso, ou seja, porque ele tinha feito os exames e mostrado que não era isso. Então, o que será que faz uma pessoa ter uma parada cardíaca uma pessoa assim? Saudável, atleta. Saudável, assim. Então, existem as doenças genéticas, as doenças que você já nasceu ali com elas, né? Que às vezes o esporte em alta intensidade vai fazer com que ela se manifeste, né, igual, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, e existe aquelas doenças que a gente fala que são adquiridas. Como assim? Se eu uso esteroide anabolizante, né, se eu estou usando bomba, hormônios, terapia hormonal, eu vou acelerar o risco de eu ter uma morte súbita. Então, assim, as pessoas que usam anabolizantes, eu vou acelerar o processo de aterosclerose, entupimento das minhas artérias, vou aumentar minha pressão arterial, eu vou aumentar o risco de eu ter uma arritmia e morrer. Então, é uma causa adquirida. Então, por isso, quando a gente presencia alguma manchete na TV, ciclano morreu, a gente não sabe falar o que foi, a não ser que ele faça uma autópsia, né? Só que, e existe a outra causa adquirida muito comum também, o commotion cords, não comum, né? Mas pode acontecer quando, já viu, o menino foi defender um pênalti? Eu já vi também do cara que estava falando de supino, você já viu? É isso. Um vídeo que a barra cai aqui, justo no coração, forte, e aí exato. Cai exatamente lá no complexo QRS, o coração faz uma arritmia e ele morre. Só que isso é bem mais raro. É quando o impacto é na hora do QRS. Isso, que vai gerar uma arritmia ali, ou seja, tem que ter a infelicidade de cair no momento certo ali. É um milissegundo. É uma de tragédia, né? é uma tragédia. E a causa também que pode acontecer é a miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Então, a miocardite ficou muito em evidência na época do Covid, porque o vírus do Covid tinha uma predileção de ir para o coração, e não a vacina, tá, gente? E aí, a pessoa adquiria a miocardite, que gera um edema, né, que a gente fala, um inchaço ali no coração, e aquilo ali vira foco de arritmia. O Paulo Henrique Ganso, né, ele teve um quadro de miocardite, né, então ele foi de férias, ele teve um quadro gripal, né, e o vírus se alojou lá para o coração, e quando ele foi fazer os exames da pré-temporada, então daí a importância de fazer os exames da pré-temporada, viram que ele estava com essa miocardite. Então, ele teve que ficar afastado, né? O afastamento são de 3 a 6 meses, então, igual eu falei. Aí depende do caso, dos fatores de gravidade, porque essa inflamação pode gerar um foco de arritmia e foco de morte súbita. Então, a gente não sabe se o Eriksen teve isso ou não, então a gente não tem acesso tanto às coisas, então eles acham que foi isso. E como ele teve uma morte súbita e foi reanimado, foi implantado nele um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um marca-passo que foi colocado aqui dentro, né, que, ou seja, se ele morresse de novo, ele ia tomar outro choque, né, ou seja, então, como profilaxia, né. Eu acho que, inclusive, aconteceu recente. E ele tomou um choque, ele estava no jogo e ele cai, e sente mesmo, tá, gente, o negócio dispara, dói, e aí, ou seja, ele teve um ritmo, e ele voltou a jogar, né, saiu uma notícia semana passada que ele voltou. E aí a discussão você deixaria seu atleta a voltar? Então, tá vendo que essa decisão difícil, que não é do seu consultório da clínica, ali, ou seja, o que eu vou avaliar? Né? O risco-benefício, é meu carimbo que tá ali, eu tenho que assegurar que a vida dele vai ele pode jogar ou não, né? Então, assim, é uma decisão muito séria. Aqui no Brasil, geralmente, a gente não tem atleta disputando com o dispositivo pelo risco de impacto. Então, você toma uma bolada, né? Então, você pode ter danificar o dispositivo e morrer. Então, assim, é uma decisão muito difícil, muito detalhada e, assim, não é fácil. Ou seja, por isso que a avaliação em conjunto
né, com o heart team que a gente fala, que é o ideal para decidir. E compartilhada com o jogador também, eu fico imaginando. O Eriksen é o craque da Dinamarca, um grande jogador, imagina, sei lá, muito difícil. E eu ia até perguntar para você o que você faria, mas você, obviamente você precisa de entender o cenário inteiro para Exato. tomar essa decisão. E aí, por exemplo, o Ganso, que foi mais recente aqui no Brasil. Então, ele teve uma miocardite viral, certo? Você falou. Ele poderia, se ele continuasse jogando, não tivesse feito os exames, ele poderia morrer em campo. Poderia. Então, assim, lá que é o Dr. Fabrício Braga, que é referência, né, fez essa detecção, né, então, assim, fez o afastamento correto. Então, assim, a importância de ter um médico ali especialista que saiba fazer isso, porque é uma coisa muito séria, né? Se eu tenho uma coisa que não foi diagnosticada, não foi detectada, eu estou potencializando o risco dele morrer. Então, assim, eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Imagina você atestar para uma pessoa que está tudo bem mesmo, assim, que você pode ser exposto a alta carga de treinamento, que nada vai acontecer com o seu coração. Então, assim, e existem os riscos, porque às vezes você vai ficar gripado, você vai ficar resfriado, você não sabe. Tanto é que na época do Covid era um protocolo, todo atleta que tivesse sido contaminado pelo Covid, independente se ele teve sintomas ou não, a gente fazia os exames pós. Então, a gente fazia um eco, um teste ergométrico, um eletro, então é um protocolo ali que brilhantemente o Dr. Haroldo fez, para tentar rastrear esses atletas que poderiam ter, às vezes, uma miocardite ali assintomático, né, e passar desapercebido e ter um risco de uma morte súbita, né? Então, assim, isso é muito sério sério mesmo. E uma curiosidade, você já foi em muito estádio pelo Brasil aí, você falou que você fez o treinamento com o DEA lá no Galo. Como, de 0 a 10, assim, como você diria que é o grau de preparação geral no Brasil? Clubes menores, existe ainda... Não imagino que seja todo mundo que tem ideia, né? Não são todos os lugares que tem, nem as academias. Gente, um DEA custa R$10 mil, né? Ou seja, não tem treinamento, né? Então a gente pega, por exemplo, tem vários vídeos na internet, o paciente, a pessoa parou na academia, ninguém sabe nem começar a iniciar a RCP, né? Então, assim, sendo que isso salvaria vidas, e é para o leigo, né? Então, assim, um DEA além de ter um DEA, ter um treinamento seria o ideal. O cenário do Brasil é totalmente diferente, né? Então a gente sabe, a gente só vê a pontinha do iceberg, né? Igual, por exemplo, só vê a Série A, né? Então, e a Série D? E o futebol amador? Então, é muito mais precário. Os caras não têm dinheiro para outras coisas, assim. Então, que dirá para isso? Então, a avaliação cardiológica é correta, né? Então, se nem todos os clubes prezam por isso, né? Eu fiz uma avaliação já de um atleta para um outro clube, que ela tinha uma alteração no coração, que ela tinha passado já por 3 anos, por outros profissionais, e aí ela não tinha detectado essa pré-excitação que ela tinha no eletro, e ela estava jogando bola em risco de ter um desfecho fatal. Mas sem sintoma? Sem sintoma, mas tinha lá o eletro, já que já mostrava essa alteração. Ou seja, e ninguém falou nada? E nenhum médico especial, até cardiologista, não olhou e não soube detectar e dar o tratamento, que era ablação, que era queimar, né, essa via dessa arritmia. Ou seja, ela estava tempo de ter uma morte súbita, né, assim, pelo que estava vivendo, e estava aí jogando. Então, isso é muito sério, né, assim, é uma realidade totalmente diferente, né. No Galo, no tempo que eu estive lá, eu treinei 5 anos, todas as equipes, né, e tudo, e depois, na época, na categoria de base, o Haroldo já fazia isso, mas a gente também se estendeu também a categoria de base, então treinar o roupeiro, o massagista ali do sub-11, sub-12, que está ali, às vezes, levando o DEA, mas nunca foi treinado. Então, assim, não tem sentido nenhum eu levar um DEA e eu não saber usá-lo. Claro. Então, a gente teve um ano que a gente treinou mais de 70 profissionais, né, para saber usar o dispositivo. E eu já tem um vídeo meu, que eu tive um atleta que desmaiou, que teve uma síncope durante o jogo. É assustador. Você olhando um vídeo, você fala assim, ela morreu. E ela já tinha queixado comigo antes de uma dor no peito. Nossa. Aí eu tinha pedido para o treinador para substituí-la. E assim, uma coisa que eu aprendi no esporte, né? A atleta não queixa de dor no peito. Eu sempre falava isso com a ortopedista, assim, né? Então, assim, sentiu dor no peito, tira do treino. Porque é muito raro. Eu acho que porque dói tantas outras partes que a pessoa esquece, assim, do peito. Assim. Então, a atleta queixou de dor no peito, e aí eu fui tirá-la, só que até a árbitro demorou, e eu só fiquei lá de olho nela. Quando eu vejo, ela cai, assim, frontalmente. Eu falei assim, pronto, essa menina parou. E nisso eu saí correndo, aí você tá autorizado a entrar sem autorização, entrei muito rápido. Aí a minha equipe, né, a nossa equipe já estava treinada, a fisioterapeuta chegou depois, e eu falei assim, aí eu vi que ela tinha pulso, né, eu chamei o nome dela e tudo, eu vi que ela tinha pulso, mas eu pensei, né, a ação emergencista, né, ela pode parar a qualquer momento. Aí eu falei com a fisio, traz o DEA, traga aqui, porque é já tudo treinado já, você vai ficar na ventilação, vou ficar na compressão, eu falei assim, e pede para a ambulância entrar
para dentro do campo. E aí ia tranquilidade ali e tudo assim, do cenário favorável. Eu falo para os ortopedistas, né? E a CBF se preocupou com a formação dos médicos que atendem em clubes. E ano passado a CBF fez uma parceria com a SBC, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ofertou, né? Eu sou instrutora da Sociedade Mineira de Cardio, de instrução de treinamento de emergências cardiovasculares. E ela treinou nós treinamos mais de 27, só em Minas, mais de 27 médicos ali da Série A e da Série B. Foi muito legal dar o curso para os ortopedistas, Sim, né? imagino. Tipo assim. Mas o que eu ensinei para eles? Na dúvida, tira e coloca as pás, porque o Délio vai fazer essa leitura. Não sei se tem pulso ou se está fininho. Na dúvida, massageia. Sim. Então, assim, até que se prove o contrário, parou. Sim. Entendeu? Então, eu falo com eles que feia não massagear, né? Não iniciar as compressões, feia não colocar as pás ali, né, para fazer aquela leitura, que ele, se tiver realmente ali um ritmo chocável, ele vai disparar. Então, assim, porque realmente é muito difícil uma pessoa que não lida com isso no dia a dia. Eu trabalho no Felício Roxo ainda, na emergência cardiovascular. Então, toda semana eu estou exposta aos pacientes graves, assim, mas nem todo mundo tá. Então, é um cenário desesperador, porque você não espera que um atleta, né, venha morrer, né, assim, Claro. é tragédia, tragédia. Claro. Nossa, que loucura. E Andressa, um pouco mais sobre a rotina, assim, de uma médica de um clube de futebol. Como é que era? Você ia lá todo dia, não ia? E é muita viagem? Como que é um dia comum, assim, no treinamento e um dia de jogo, por exemplo? Então, eu dividia minha rotina, né, com a ortopedista também, então não ia todos os dias da semana. Geralmente os médicos de clubes, eles não são exclusivos, assim, geralmente eles dividem, é muito raro ser só um médico, assim, porque realmente a rotina é muito pesada. O futebol não para, gente. Então, assim, são treinamentos de segunda a segunda, né? Então, assim, tem que valorizar muito mesmo, assim, os profissionais se dedicam àquilo dali. Então, eu ia 2 vezes ali por semana e as viagens também eram divididas. O calendário do futebol feminino está aumentando, graças a Deus. Então, agora está tendo muito mais competições. Então, assim, às vezes tinha 2 finais de semana que tinha jogos, eu fazia os 2, a outra médica fazia os 2, então a gente dividia assim. Então, eu ficava geralmente um período, então, ou seja, não ficava o dia inteiro. Então, às vezes, por exemplo, em uma terça-feira, chegava bem cedinho, porque tem essas reuniões multidisciplinares, e ficava até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, né? E aí a rotina de jogo é diferente. A rotina de jogo tem uma programação, que ela é lançada sempre na quinta-feira, assim, antecedendo ali o jogo ali no sábado, então que tem desde a rotina, que horas que você se apresenta, qual roupa que você tem que estar vestindo, né? Então, assim, é tudo bem, assim, profissional, sabe? E aí a rotina, geralmente, quando a gente chega no clube, a gente tem que atender as queixas agudas. Então, as queixas ali do dia a dia vão ser queixas mais ortopédicas mesmo, então eu tive que estudar realmente muito ali ortopedia, porque para a gente ver se afasta ou não. Então, aí depende de um conjunto. Então, eu não decido ali sozinha, né? Então, eu vejo também com o departamento da fisiologia, da preparação física. Então, a gente tem outros métodos para avaliar, né? Termografia, a gente tem o próprio questionário que elas respondem, né? De percepção, como é que ela está, como é que ela acordou. Então, é um conjunto ali de fatores que a gente vai decidir, não, realmente o exame físico dela está alterado, não, hoje ela não treina, então hoje a carga dela vai estar reduzida, não, ela está totalmente vetada, ela vai fazer um exame de imagem o mais rápido possível. Então, a rotina é muito dinâmico. Então, assim, porque você tem pouco tempo, as decisões têm que ser tomadas ali rápido, e também ali no próprio treinamento, às vezes ela vai machucar, então você tem que ver qual que foi o mecanismo de lesão, né? Então, o que aconteceu? Foi na hora que eu chutei, eu senti rasgando. Não, foi na hora que eu estava terminando o sprint, eu senti a cor, entendeu? Então, assim, tem o mecanismo ali que você tem que entender para ver o que foi o que aconteceu. E aí tem os diagnósticos ruins, né, de afastamentos mais prolongados, né? O grande temido é o LCA, né, no futebol, que geralmente a média são 9 meses, né, até 1 ano de afastamento, e aí é uma batalha, né? Então, assim, é uma batalha diária para aquela atleta, o medo, né, de será que vou performar igual eu performava antes, aquela angústia não é fácil, né? O medo de ter uma relesão, que aí impacta muito ainda, né? A gente sabe que só do fato de você ter machucado, você dobra o risco de você machucar novamente. Né? Então ainda, nossa, será que vou performar? Que dele é meu ganha-pão, eu não sei fazer outra coisa sem ser isso. Nossa. Então são muitos aspectos envolvidos ali, né? Eu imagino. E aí uma coisa que eu queria te perguntar também, existe uma ideia, assim, que pelo menos é falado, de que a remuneração de médico e médica de clube de futebol não é a melhor em relação a outras funções médicas fora do esporte. Porém, a visibilidade que o esporte te dá, que estar em um grande clube te dá, acaba compensando isso aí.
Como é que é isso? É verdade, não é? Como é que você via isso? Então, existem várias formas de pagamento, né? Então, às Uhum. vezes, já reparou que às vezes a gente está num preceptor, lá num serviço, você fala, oh, por que você está aqui ainda? Porque eu gosto de estar aqui. Não é isso que às Uhum. vezes a pessoa nos responde? Sim. Então, eu falo que o pagamento, ele acontece de várias maneiras. Então, assim, como que você se satisfaz? Então, qual que é o que que é a moeda de pagamento para você? Às vezes, a moeda de pagamento para você está lidando com um sonho, de todo dia trabalhar no seu escritório ali com um clube. Sim. Às vezes, para um outro, não. Às vezes, para um outro, é ganhar mais de R$ 100.000, R$ 150.000, entende? Então, isso também é muito individual. Então, às vezes, o que para você pode ser muito pouco, para o outro pode ser muito, porque ele tem uma satisfação tão grande de estar ali, de estar Exato. realizando um sonho, né? Então, o futebol, ele lida, não só o futebol, o esporte, ele lida muito com um sonho. E aí também vem a oferta, ali da oferta da procura, né? Então, ou seja, quanto você acha que quem não quer ser um fotógrafo aqui do Cruzeiro, entendeu? Então, assim, todo mundo, então eu Claro. posso colocar meu preço mais baixo, porque todo mundo quer. Você Exato. concorda? Então, assim, lida Concordo. muito com isso. Então, eu falo muito com as pessoas, né? O que igual eu te falei, tem que fazer sentido para você. Igual eu falei para minha amiga da Vila Belmiro, Aham. para ela não faria sentido nenhum ela estar trabalhando em um clube, né? Agora, para uma pessoa que sempre foi apaixonada igual você, então dá sim. Então, assim, você tem uma visibilidade muito grande. Eu devo tudo ao Galo, assim, tudo que até está aqui, né? Então, as nossas conexões, as minhas convocações para a seleção feminina foram por causa do Galo. Se eu não tivesse no Galo, eu não teria sido vista, né? Uhum. Então, se eu não tivesse ele trabalhando com outros profissionais que me colocaram lá em cima também, então, porque, igual eu falei, o trabalho sempre é conjunto, então você não faz nada Sim. sozinho, né? Então, até as minhas convocações, o meu sucesso são por causa das atletas, são por causa da comissão, então não é nada individual. E é muito bom realizar sonho, né? Demais, demais. É isso que a gente falou sobre escolha de especialidade. Não é só o dinheiro, né? Eu acho que é sobre a rotina, sobre realização de sonhos. Então, definitivamente, não é só sobre quanto paga aquilo ali. Se você se vê naquela rotina e adora, isso vale muito mais do que ganhar mais do que aquilo, faz fazer uma coisa que você não gosta. E já que a gente está falando de dinheiro, Andressa, eu quero te deixar um presente aqui, que a Olha equipe só, da Arco, gente. a Arco preparou para Que você, isso, tá? obrigada. Olha só que E linda, verde ainda, minha cor enquanto preferida. você abre aí, só eu queria contar um fato engraçado, um dado legal que a gente tem lá na Olha só Arco, que chique, de que gente. Olha, médicos que têm a ajuda de um consultor financeiro e olha que isso. anotam todos os gastos, eles conseguem poupar, em média, 9 a 10 mil reais a mais por mês, só Que de ter a legal. ajuda de um consultor. Então, é isso que a gente trouxe, essa ideia que a gente trouxe lá para a Arco, de ter um consultor, de ter ajuda profissional para cuidar do dinheiro, que no fim das contas te devolve e muito mais o preço do investimento. Então, lá na Arco, que, como eu disse no início, a gente hoje tem a maior consultoria financeira para médicos do Brasil, a gente lida com 100% da vida financeira do médico. A gente chama de uma consultoria 360 graus. Então, a gente atua desde isso, de organizar o fluxo de caixa, categorizar, organizar orçamento, metas financeiras, até a parte de investimentos, a parte de proteção patrimonial. Faz sentido ter um seguro de vida, faz sentido ter seguro de responsabilidade civil, de casa, de carro. Como pensar na aposentadoria e sucessão patrimonial. Então, a ideia é realmente deixar a vida financeira nas mãos de uma empresa, de pessoas de confiança que entendem a rotina do médico, para o médico poder focar em ir para os jogos e atender os pacientes lá cardiológicos e fazer o que estudou e treinou para fazer no fim das contas. Vai estar passando um QR Code aqui para quem está assistindo. Se tiver interesse em entender melhor sobre a Arco, sobre a nossa consultoria, é só ler o QR Code, preencher o formulário que um dos nossos consultores vai entrar em contato direto com você. Tá bom? Vamos voltar então para o episódio, Andressa. Você citou aí a seleção, era a cereja do bolo que eu queria falar aqui, porque, poxa, imagino que não deva ser fácil você ser reconhecida a ponto. Já não é fácil virar médica do esporte. Poxa, você precisou mostrar serviço lá na residência, se destacar, a ponto de ser indicada para um clube grande. E dentro de um clube grande, tendo vários outros clubes grandes no Brasil inteiro, você ser reconhecida pela CBF e falar assim, não, eu quero que ela seja a médica aqui nesse campeonato, nesse jogo. Como que é isso? O que você fez? Pode deixar a humildade de lado aí e conta pra gente como que você fez para se destacar tanto assim. Eu falo que a convocação, ela nunca é só nossa, né? Assim, primeiro foi muita graça mesmo de Deus, né? De me proporcionar isso, igual você contou, porque existem vários médicos, né?
E acho que uma coisa que chama muita atenção é o trabalho que está sendo feito no clube. Então, um clube está em destaque, né? Quando o Galo está em destaque, quando o Cruzeiro está em destaque, gera uma curiosidade, né? Tipo, quem é a equipe que trabalha lá? Por que essas meninas estão tendo um bom resultado? Então, por isso que eu falo que a convocação, ela nunca é sobre você, né? Ela é sobre o trabalho que está sendo feito, então são várias pessoas ali envolvidas, inclusive as atletas ali e tudo, para você ser um destaque ali e representar todos aqueles ali. Né? Então, as convocações foram assim. E aí, quando você vai na sua primeira convocação, né, como eu não sou efetiva, né, Foram quantas convocações? Eu já foram 7 vezes, né? Nossa, eu sempre falo que eu falo que eu sempre faço um discurso, eu vivo como se fosse a minha primeira e última convocação. Tanto é que eu tenho a minha primeira convocação, que foi em fevereiro de 2024, eu tenho uma camisa, né, com as assinaturas, que eu falei, não sei se eu vou voltar, mas eu vou fazer de tudo para eu voltar. Então, é prestar o melhor que você pode oferecer para aquelas atletas. Então, convocação é outro cenário, é uma dedicação, assim, são igual em viagem, né? Você fica exclusivamente trabalhando, assim, 24 horas por dia, todos os dias. Não tem folga, não tem negócio, vou passear, conhecer a cidade. Não, eu estou trabalhando o tempo inteiro, não estou lá de chinelo, assim, não, eu estou trabalhando o tempo inteiro. Um atleta pode passar mal a qualquer hora, a comissão, alguém pode precisar do meu serviço. Então, assim, tentar prestar o melhor serviço e o resto deixar ali para Deus fazer o resto, porque depende muito da comissão também gostar do seu trabalho. Às vezes uma pessoa vai gostar do trabalho do Vitor, não vai gostar da Andresa. Não é que não está certo ou errado, mas é porque às vezes eu me enquadrei melhor no perfil do que ele espera ali da comissão, né? Às vezes não enquadrei. Então a gente não pode rotular isso como, poxa, não, agora ele não gostou de mim, acabou, né? Cartada final, né? E não é assim, né? Então a gente conhece vários profissionais incríveis do Brasil inteiro, então eu tenho uma rede de amigos, né? Do sul ao norte, de profissionais que trabalham muito também e que também sempre tiveram a seleção como sonho. Eu falo para as atletas, todas as vezes que a gente vai se apresentar, eu falo, gente, assim como para vocês é um sonho estar aqui, para mim também é. E para todos nós que somos profissionais que trabalhamos com esporte, um sonho da vida é ir para a Granja, ficar lá uma semana, para quem ama isso, né? Não para minha amiga da Vila. Não vai entender muito bem. Não vai. Mas, assim, para todos nós é um sonho. Então, assim, que bom que é realizar um sonho, né? Igual eu falei, né? Imagina você voltar nesse sonho mais vezes. Deixa eu sonhar de novo. É muito bom, né? E lá é legal demais mesmo. Né? Não, lá é um sonho, é um perfil, assim, de Teresópolis, estrutura. né? Teresópolis. Estrutura absurda, né? Muito semelhante ao que a gente encontrou, né? Que eu encontrei lá na Europa, na pré-temporada da Copa do Mundo, Sub-17 que eu fui. Lá que a gente ficou em Madrid, né? A gente conheceu o Atlético de Madrid feminino, o Real Madrid feminino, foram experiências assim, incríveis. Entendi. E você consegue elencar alguns fatores que te fizeram ser reconhecida? Eu acho que, igual falei, né, partindo do lado cristão aí, eu acho que realmente por Deus mesmo ter feito toda essa arquitetura, né, dos detalhes de me colocar, e acho que a questão da vontade, né? Eu acho que a disposição, né? Você está disposta e quando você demanda amor naquilo que você está fazendo, é bom, né? Então, assim, as pessoas, elas percebem isso, né? E também estudar sempre. Então, eu estou sempre estudando, estou sempre aperfeiçoando, estou sempre fazendo curso, estou sempre tentando levar o que tem de evidência ali para elas, o melhor. Então, o treinamento, eu não precisava fazer esse treinamento. Então, eu não fiquei presa naquele negócio assim, eu não estou sendo paga para isso, então eu não vou fazer. Não, eu vou fazer porque isso vai ter um impacto na vida de todo. A atleta que foi de 2021, que ficou na capa da foto, ela salvou a vida de um senhor em um churrasco. Que legal. Então, isso já valeu. Né? Então, assim, ela estava lá, o pessoal chamou ela ficou massageando até chegar a ambulância. Então, isso tudo tem um porquê, né? Então, assim, eu acho que a entrega diária, com esse amor e profissionalismo, eu acho que eles são os outros ingredientes ali para esse sucesso aí que é vendido. Que massa, que massa. Parabéns demais por isso, mais uma vez. E queria que você contasse, se você pudesse fazer uma síntese para uma pessoa que está nos assistindo e viu esse episódio e se inspirou em você, falou assim, nossa, eu quero ser uma médica, eu quero ser um médico de clube, qual recado você daria para essa pessoa, qual caminho seguir nesse momento agora, independente se está na faculdade ainda, se está no início da carreira, vendo ali como é que vai fazer, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu brinco muito assim, você tem
muito apego a morar em Minas, você quer ficar só em Minas, né? Porque eu acho que o cenário aqui é um pouco pior, assim, ainda pelo crescimento ainda da especialidade. Eu acho que se a pessoa for uma mente aberta, então vai para São Paulo, né? Lá tem um leque de opções, até questão de clube, né? Um time lá da série B, C, são muito ricos, né? Então, assim, já tem isso mais inserido, assim, né? Então, a primeira coisa é isso, é onde você quer ficar. Então, entra de novo aquele autoconhecimento, né? Qual Sim. que é o meu perfil? Ah, não, eu quero ficar só aqui, eu não quero sair de outro lugar e tudo. Então, depois é fazer a escolha da especialidade, né? Se for uma pessoa que gosta de ortopedia, gosta do que o ortopedista faz, da rotina do Sim. ortopedista, e fazer uma boa formação. Então, assim, às vezes você não vai passar na sua residência dos sonhos ali, né? Da USP e tudo, mas você vai passar no hospital e você vai fazer daquele hospital o melhor. Então, assim, você vai Sim. se dedicar mais nos seus casos, né? Você vai doar-se cada vez mais, Estudar porque por fora. estudar por fora, treinar. Eu acho muito legal o que você sempre fala, e é a verdade, treinar outras habilidades que não médicas, né? O médico, ele é muito preso, assim, às vezes até a arte, né? Eu tenho várias alunas bailarinas, né? Que eu brinco que, né? Eu sempre fui incentivadoras delas irem para a arte, porque a gente é um conjunto, né? De coisa, a criatividade. Então, assim, ter outras habilidades também. Então, acho que e não ter preguiça, né? Então, assim, acho que você se dedicar ali naqueles seus anos de formações e você estabelecer as suas conexões também. Então, mas não acho que não precisa ser uma coisa forçada, igual as pessoas às vezes elas ficam querendo, Acham que não. é. Que tem que ser a todo custo e tudo, não. Então, às vezes, então, a partir do momento que você vai em congressos, que você publica trabalhos, então você gera aquela conexão ali, então aí as pessoas não estão dispostas a servir, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que servir. Para o Vitor me ajudar aqui, eu tenho que servir o Vitor primeiro. E depois o Vitor vai me servir. Então, as pessoas já querem que o Vitor me sirva. Tá errada essa conta, É. né? Então, ir com o coração genuíno de eu vou servir para ele para alguma coisa. Porque quando isso acontece, a gente lembra. Aí, às vezes, você não lembra que eu lembrei de você? Que eu sabia desse seu sonho. Eu falei, Vitor, por Não, que que... você já me mandou mensagem, ela me mandou mensagem várias vezes, a gente teve uma conversa despretensiosa, assim, eu falei, eu tenho muita vontade, eu estava na residência ainda, e ela ficou com isso na cabeça e ela me mandou várias vezes mensagem, Vitor, tem uma oportunidade de tal jogo, oportunidade de tal jogo. Exato. Você me mandou umas 10, eu nunca fui em nenhuma. É, Não, eu não tinha como, eu estava na residência, estava muito corrido, queria muito ter ido. Agora isso ficou um pouco de lado da minha vida, mas assim, realmente, se eu quisesse colocar a cabeça e ir para essa área, poxa, a Andressa teria me ajudado muito, porque de alguma forma eu agreguei valor, a gente se conectou de forma genuína e você me abriu as portas, literalmente. exato, e foi pela sua competência. Então, É, assim, eu vi que tem uma formação boa, né? sim, Então, não era porque é o mais legal. Eu sempre falo isso para meus alunos: sim. olha, eu não te indiquei para essa vaga aqui porque você é mais gente boa, não. Eu É, te indiquei porque você é competente. Então, é isso que é visto a princípio: é o profissionalismo, é o seu lado profissional. E acaba que depois os outros fatores, né, de comprometimento, de vontade, vão ser agregados, né? Mas eu tento fazer isso hoje com outros meninos que eu vejo que fazem residência sim, de ortopedia, que são ex-alunos meus, porque a gente precisa disso. Eu precisei disso, né? Quando eu comecei, eu falo de uma madrinha, né? Que é uma grande inspiração para mim, depois do doutor Haroldo. Então, eu ser esse elo, né? Essa pessoa que vai fazer esse encaixe de uma para outra, é fantástico, porque exato. não tem nada melhor do que realizar sonho, e eu queria que todo mundo realizasse seus sonhos também. Exato. Isso que você falou é muito legal, servir. As pessoas acham que vão conseguir se conectar com outras simplesmente pedindo. Ah, não, Vinícius, me consegue um jogo? Cara, uma mão lava a outra. O que que você já agregou na vida daquela pessoa? O que que você ajudou? Sirva de todo o coração. Faça, agregue, ajude. Porque se essa pessoa não puder te ajudar depois, você não perdeu nada, você simplesmente serviu e agregou valor à vida daquela pessoa. Então, conexão de verdade, é porque networking ficou um termo tão feio, né? É, Tão deturpado, mas eu traduzo networking por conexão genuína mesmo. Eu te ajudo, você me ajuda, e é isso aí, uma hora vai dar certo. E muito legal mesmo. Assim, o tempo voou, a Bela já me nossa, sinalizou ali, que chega, né? e eu acho que eu estou muito feliz, assim, a gente agregou muito valor a quem está assistindo. E, por último, eu queria que você falasse para quem te admira, para quem quer seguir seus passos e quer se inspirar em você, como te encontrar, e às vezes até se consultar com você também, como te encontrar, como que faz essa parte.
Então, eu tenho um Instagram aí, né, DR Andresa, underline M, né, eu tô... Andressa, o seu Andressa é com Z, né? É, 2 Es, de 2 zebra. Es. É, DR Andresa, underline M. Tô cada vez mais ativa nas redes, postando conteúdo, produzindo conteúdo. A Nai maravilhosa Tá tá aqui mesmo. também comigo, e a Isa também me ajuda, maravilhosa. Então eu tô sempre lá disponível para responder dúvidas e tudo. O conselho, eu acho que é isso, tenha uma preocupação em informar-se. Né? Então, eu quero ser um bom médico. Então, cada etapa. Agora, eu quero ser um bom clínico. Agora, eu quero ser um bom cardiologista. Então, o que eu tenho nas minhas mãos? O que eu consigo fazer? Porque as pessoas, elas querem controlar tudo, né? E nem tudo está no nosso controle. Então, Deus controla o resto, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, nesse poder, sabe? Né? Espiritual de que Deus, ele vai conseguir encaixar as outras coisas depois, quando você faz as coisas de bom coração, quando você se esforça mesmo, né? Porque hoje, num mundo que as pessoas querem as coisas tão de imediato, querem sempre levar vantagem, é tão bom, né, quando a gente encontra uma pessoa correta, ética, que percorre o caminho certo, né, de formação, de especialização, preocupado realmente no paciente, no atleta. Então, eu acho que é esse o papel. Então, acaba que o resto, as coisas, Deus vai encaixar o resto aí para se concretizar. Perfeito, sensacional. Mais uma vez, parabéns por toda a sua história. Tenho certeza que vão vir muitas outras histórias grandes e muitas vitórias na sua vida. É isso que eu desejo de fundo do coração. E conte sempre conosco. Obrigado. Acho que agregou muito valor a quem está assistindo. E Ah, até a próxima. obrigada. Eu